Olá, dou boas-vindas a você ao nosso canal Direitos Sem Formalidades. Antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje, deixo aqui desde já registrados os meus agradecimentos ao CNPq, ao MCPI e à FAPEMIG por todo o apoio financeiro para a produção desse conhecimento científico. Muito obrigado. Vamos falar sobre um tema mais específico dentro desse projeto, que é o caso da Filomedusa bicolor. Esse é um artigo que foi publicado na revista Direito GV em 2022 e ele trata justamente dessa questão aí. Biodiversidade, conhecimento tradicional e direito de patentes. Mas o que seria a Filomedusa bicolor? E o que acontece quando o conhecimento tradicional sobre um recurso genético natural da fauna ou da flora é encontrado no banco de patentes? O que isso quer dizer? O que está acontecendo? Se você quer saber mais sobre isso, permaneça aqui com a gente no canal. E se você se interessar por esses temas e outros correlatos, não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificação de novos vídeos e, sobretudo, deixe o seu like nesse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. Vamos lá? Meu nome é Marcos, eu sou professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos começar aqui agora falando um pouco sobre o que é essa pesquisa. Bom, por que a gente foi encontrar essa questão da RANCANPO como um problema no sistema jurídico de patentes? Bom, a primeira coisa que a gente queria responder é se o sistema jurídico de patentes ele está facilitando, né, o processo de apropriação de conhecimentos tradicionais e de recursos genéticos naturais da Amazônia brasileira por grandes empresas multinacionais, transnacionais e assim por diante. Na verdade, né, a gente quer ver como é que se dá esse processo. A questão começa por aí, mas antes de começar com a história do processo de apropriação por meio do sistema de patentes, primeiro a RANCANPO, ela é anfíbio, né, se encontra na região amazônica e que os povos indígenas do sudoeste amazônia, eles todos, de um modo geral, se utilizam dessa secreção da rã para poder realizar práticas medicinais tradicionais, curativas, e diante do contato, né, de europeus e estrangeiros de um modo geral com essa cultura tradicional, começou-se a difundir o uso, né, da secreção da rã de várias formas e de formas muitas vezes contrárias aos princípios tradicionais desses povos indígenas, que tem toda uma lógica de uso dessa secreção, inclusive com a proteção da rã. Eles tiram a secreção e devolvem o animal de uma forma sustentável, né, para a natureza, sem nenhum tipo de agressão. Mas, diante disso, né, a gente ficou com essa curiosidade. Bom, será que estão se apropriando desse conhecimento tradicional? Então, a primeira questão que a gente se faz é justamente essa. Então, vamos verificar como é que isso funciona. E foi aí que a gente, utilizando uma metodologia de pesquisa empírica, né, a gente foi fazer uma coleta desses dados no chamado Patent Scope, que é o banco de dados organizado, mantido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI. O critério de busca que a gente usou foi justamente o nome científico. E se havia, ao encontrar o nome científico na descrição, no relato dessa patente, se havia alguma semelhança com o uso tradicional da secreção pelos povos indígenas. Na verdade, a gente fez esse estudo de caso único porque a gente queria entender esses padrões de apropriação e se seria interessante continuar pesquisando outros recursos genéticos naturais com seus respectivos usos tradicionais por povos indígenas, por povos tradicionais em geral. Nessa primeira pesquisa, né, quais foram os resultados que a gente encontrou? Nós encontramos 82 patentes que mencionavam a Filomedusa bicolor. Uma vez que a gente fez uma análise detalhada, cruzou com o uso tradicional da secreção da rã, a gente encontrou 11 patentes concedidas para países desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Japão, Canadá, com empresas e universidades desses países do norte, obtiveram direitos exclusivos sobre essas substâncias derivadas da RANCANPO, baseada no conhecimento tradicional de povos indígenas.
uma coisa importante que a gente verifica é que mais países do norte global estão se apropriando desses usos tradicionais e desses recursos genéticos naturais da biodiversidade amazônica do que países do sul global. Se a gente está tratando aqui de acordos internacionais, a gente está falando do direito, obviamente. Então você tem que verificar, bom, esse é um produto novo, tem uma atividade inventiva, será que se acrescentou algo a mais ao que já existe na ciência convencional? Então, quando a gente faz essas perguntas, se você quiser saber mais como funciona o direito de propriedade intelectual, principalmente o direito de patentes, eu recomendo que você assista a outros vídeos nesse canal. A gente vai deixar uma tag aqui para que você possa ter acesso a esse tipo de conhecimento. Qual é a conclusão preliminar desse estudo? Primeiro, porque quando você tem um conhecimento tradicional, percebe-se que se esse conhecimento tradicional, se esse uso tradicional da secreção da Rancampô está sendo apropriado por grandes empresas farmacêuticas, complexos, né, industriais ou mesmo universidades do norte global estão explorando esse recurso genético natural e criando produtos a partir dele, a gente precisa entender, bom, esse conhecimento tradicional não entra naquilo que se entende como estado da técnica? Isso é uma questão importante se levar a gente a pensar, porque justamente quando você pensa numa novidade, é tudo aquilo que não está já previsto no mundo, na ciência. Então, o estado da técnica é aquilo que já existe, né, consolidado, mas é só na ciência. Por que o conhecimento tradicional não pode fazer parte desse estado da técnica? O que se revela para a gente? É que o estado da técnica e tudo aquilo que não está dentro do estado da técnica é tudo aquilo que se relaciona apenas com o que a ciência convencional, e aí ela exclui o conhecimento tradicional desse conhecimento científico convencional. Quando a gente vai fazer essa pesquisa para buscar no Patent School se há ou não há determinado processo de apropriação de conhecimento tradicional, é muito difícil, porque o Patent School, esse banco de dados da OMP, ele é muito complexo e muitas vezes os países eles não alimentam esse banco de dados, que é um banco de dados internacional, e não volta com as informações facilmente disponibilizadas, o que dificulta a gente até encontrar se não estaria havendo mais processos de apropriação. E, por outro lado, né, é muito difícil a gente fazer esse cruzamento. Né? Quando a gente está fazendo essa pesquisa, a gente vê uma dificuldade muito grande de fazer esse cruzamento. Bom, o conhecimento tradicional é assim, mas aí você vai ver e vai buscar o relato da patente, né? Aquela descrição da patente, aí você vai buscar também lá as reivindicações, né? Aquilo que você diz que é novo, que está sendo acrescentado ao estado da técnica, é muito difícil muitas vezes a gente encontrar, e às vezes o conhecimento tradicional está meio, vamos dizer assim, foi a fonte daquilo tudo, mas ele é apagado. De um certo modo, há uma invisibilização desse conhecimento tradicional quando você vai analisar esses documentos. Né? Bom, o que a gente pode, então, aprender com esse caso? Né? O que a gente pode aprender com esse caso é que, cada vez mais, né, nós temos que encontrar maneiras de se proteger o conhecimento tradicional. A gente tem que pensar como essas legislações internacionais estão sendo aplicadas, porque você pensa que você tem um acordo de propriedade intelectual, que é um acordo que é o chamado TRIPS, né, ou ADPICS, que tem uma predominância enorme no mundo do comércio internacional. E, por outro lado, você tem a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Bom, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya, por exemplo, eles procuram proteger o conhecimento tradicional ou o uso sustentável da biodiversidade, até com formas de compartilhamento, né, de benefício para os povos tradicionais. Mas quando você coloca na balança mesmo, quando a gente está analisando o sistema jurídico de patentes, nesse caso, com esse estudo de caso único da Rancampô, a gente vê claramente que o que conta mais é o acordo de propriedade intelectual, em detrimento da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, mesmo no contexto internacional, acaba-se que se dá muito mais relevância, muito mais força normativa e efetividade para o acordo de propriedade intelectual, em detrimento da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Então, a gente precisa ainda, né, superar
essa ideia de que os conhecimentos tradicionais eles podem continuar sendo apropriados, né, como foi feito durante todo esse processo, né, de colonização do norte sobre o sul. E agora, né, do norte global sobre o sul global. É muito importante a gente não naturalizar a ideia de que conhecimentos tradicionais podem ser apropriados por sistemas jurídicos em uma como se tivesse um verniz, né, de legalidade, porque a gente não está ainda está numa dimensão muito colonial. Isso nada mais é do que uma reinvenção do colonialismo. Eu diria até mais do que uma reinvenção, né? É uma reprodução de um colonialismo que permanece até hoje entre nós. Espero que você tenha gostado e possa continuar refletindo sobre essa questão tão importante, porque nós estamos no Brasil, nós sabemos que os povos tradicionais são os responsáveis pelo uso sustentável da biodiversidade. Então, espero que você goste desse conhecimento e até a próxima. Muito obrigado.